Olá, seja muito bem-vindo aqui no meu canal no YouTube, Insights de Neuromarketing. E para você que ainda não me conhece, que está entrando no grupo agora, grupo Ações de Vendas, lá no meu WhatsApp, meu nome é Túlio Miotti e eu trabalho com neuromarketing para terapeutas e empreendedores que estão iniciando ou que têm alguma dúvida ainda nessa questão de divulgar trabalho, vender os seus processos ou os seus produtos e serviços. Fora outras dúvidas que podem surgir e que o neuromarketing, com toda certeza, essa ferramenta ótima, essa ciência maravilhosa, pode tirar dúvida sua aqui, tá? E eu venho fazendo vídeos falando sobre duas enquetes que eu coloquei no grupo. Se você entrou agora, é claro que você não participou da enquete, talvez nem esteja vendo as dúvidas lá da enquete. Mas essa dúvida que ganhou foi: por que eu me sinto inseguro ainda na hora de vender? Tá? Então, eu trouxe esse tema para a gente abordar ele na luz do neuromarketing e tirar essa dúvida de uma vez por todas. Ok? Vamos lá, então? Bom, você já sentiu um frio na barriga só de pensar em oferecer um serviço seu ou um produto? Ou talvez você já travou na hora de falar sobre preços, ou ficou até mesmo com medo de parecer, sabe, aquele vendedor insistente? Pois é. Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, saiba que você não está sozinho. Tem muito terapeuta, muito empreendedor que ainda vive esse desafio. Não se sente seguro na hora de vender. Agora, por que isso acontece? É exatamente o que eu vou explorar aqui nesse vídeo, as causas mais comuns desse tipo de bloqueio. E o mais importante, não só explorar o bloqueio, mas como superar esse bloqueio com leveza, com verdade, com estratégia que respeita, de fato, quem você é. Okay? Então, o primeiro ponto que a gente vai falar é aquele ponto assim: tem pessoas que enxergam a venda como algo errado. Tá? Vender ainda é visto, poxa, isso é errado, eu não consigo ver, eu só consigo enxergar que é errado. Então, desde pequenininho, a gente escuta, né, muitos de nós, claro, já ouviu frases assim: ah, quem vende só quer ganhar dinheiro. Vendedor é tudo insistente, é tudo manipulador. Se fosse bom mesmo, não precisa se vender, não é? Então, esse tipo de frase, mesmo ditas aí sem maldade, acaba plantando crenças negativas sobre esse processo de venda, esse ato de venda. E essas crenças continuam dentro de nós, mesmo quando somos adultos e estamos começando o nosso próprio negócio, ou atendendo como terapeuta, ou atendendo como um profissional liberal na área do empreendedorismo. E qual é o resultado? A gente sente que está fazendo algo errado na hora que vamos nos divulgar. Mas aqui vai uma verdade libertadora para você que está aqui me assistindo. Vender é servir, é oferecer uma solução real para alguém que precisa e está buscando por isso. Vender com verdade, com ética e respeito é sim um ato de generosidade e não de egoísmo, como muitos falam por aí, né? Segundo ponto, tem terapeuta ou empreendedor que não tem clareza daquilo que lhe oferece. É difícil ter segurança ao vender algo que você mesmo ainda não consegue explicar com clareza. Você não tem transparência naquilo que você está oferecendo. Então, essa é uma dificuldade muito grande para quem está iniciando ou para quem ainda tem esse bloqueio, que é de se posicionar e dizer: olha, eu vendo exatamente isso. O meu cliente ideal é tal. O problema que eu resolvo é tal. Né? E o que a pessoa ganha ao me contratar é tal. Se você consegue responder isso, essas 4 perguntas: o que exatamente eu vendo, qual é o meu cliente ideal, qual é o problema que eu resolvo e o que a pessoa ganha ao me contratar, pronto, você já começa a criar um posicionamento. Então, pegue agora um papel aí, uma caneta, tal, um caderninho e faça esse exercício. Tá? Responda essas frases que eu vou dizer agora, essas perguntas com frases curtas e bem diretas. Tá? Anote aí para você não esquecer. Meu serviço ou produto ajuda as pessoas. Meu cliente ideal é.
Tantã, 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 tantã. O que a pessoa sente depois de trabalhar comigo é... Pronto. Quando você se sente, tá? É muito mais fácil quando você se sente. Ó. Quando você entende, é muito mais fácil você comunicar aquilo que você oferece com mais firmeza. Tá? Outro ponto interessante, e eu vejo muito isso nas minhas consultorias, nas pessoas que vêm conversar comigo nas mentorias, é a questão do medo do julgamento. Esse é um dos bloqueios. O medo de ser criticado, de ser rejeitado ou de parecer chato na hora de fazer a sua divulgação. E esse medo vem da necessidade natural de quê? De pertencer. A gente quer ser sempre aceito, né? Principalmente o brasileiro. Não quer causar incômodo, não quer parecer egoísta. Mas a verdade é que o medo do julgamento pode te impedir de ser visto por quem realmente precisa da sua solução, precisa do seu trabalho. Então aqui vai uma reflexão. Tá? E se alguém estiver esperando exatamente a ajuda que você tem a oferecer, mas por medo do julgamento você não divulgou? E se alguém, né? Ou melhor, e se você não se mostrar por medo e essa pessoa continuar sofrendo, porque não encontrou você com a solução que ela queria? O julgamento vai acontecer, gente. Isso, sabe, é fato. O cérebro está sempre julgando e comparando, julgando e comparando. Tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar, e está tudo bem. Tá? Eu sei que tem um monte de gente que não gosta de mim, mas tem outro monte que também que gosta. Mas quem precisa de você de verdade vai sentir isso, vai ouvir a sua solução e vai se aproximar de você. Ok? Outro ponto muito interessante é a questão da prática. Por quê? A insegurança também vem da falta de prática. Vender é uma habilidade e toda habilidade vai melhorando com o tempo. Tá? Então, imagine uma pessoa que nunca falou do seu próprio trabalho. Na hora de explicar, o que acontece? Gagueja, se enrola, esquece de falar o que é essencial. O meu primeiro vídeo, caramba, lá em 1900 bolinha, quando eu ainda estava fazendo Mente Milionária, que foram 4 dias presenciais, e eu precisava falar ali algo sobre o Mente Milionária, eu gravei 20 vezes, não é brincadeira não, gente, 20 vezes um texto pequenininho assim. Eu li aquilo várias e várias e várias, e a mão tremia, suava, e eu tinha que ficar, sabe? Cara, foi horrível. Mas tudo isso é prática. Então, grave áudios, simulando uma conversa com o cliente, treine falar em voz alta, o que você faz e como você pode ajudar. Escreva um texto de apresentação sobre o seu trabalho, como se fosse aí para um amigo qualquer. Tá? Então, quanto mais você pratica, mais o seu cérebro entende que é seguro se comunicar dessa forma. Ok? Outro ponto é a dificuldade em colocar preço no próprio trabalho. E aqui tem aquela diferença de preço e de valor. Né? Então, para quem é iniciante, trava realmente na hora de vender por sentir que estão cobrando demais ou que o seu trabalho ainda não vale tanto assim. Essa insegurança é comum e muitas das vezes está ligado à sua própria autoestima profissional. Mas vamos lá, vamos a um lembrete. Você não está cobrando por uma hora. Está cobrando pelo valor que essa hora gera na vida do outro. Entendeu a diferença entre preço e valor? Proposta de valor é uma coisa, preço é outra. Então, você não vai cobrar por uma hora de sessão. Tá? Você vai cobrar pela possibilidade de alguém voltar, de repente, se você for um terapeuta, a dormir melhor, a diminuir uma ansiedade, a diminuir uma depressão, e ter mais paz. Se você for um empreendedor, você vai cobrar por um produto, você vai cobrar pela sua solução. A solução que aquele produto está entregando para a pessoa ou para aquele serviço que está sendo entregue também. Então, reflita. O que muda na vida do meu cliente quando ele passa pelo meu processo? Quanto vale essa transformação? É sobre isso que é a proposta de valor. Quanto vale a transformação daquele cliente? Outro ponto é que tem pessoas que ainda não acreditam 100% naquilo que ele oferece.
Essa parte pode ser desconfortável, mas é importante você olhar com sinceridade. Às vezes, a insegurança na venda vem porque você mesmo duvida do valor do seu trabalho. Talvez porque você esteja começando agora, né? Ou porque ainda não tem muitos resultados. Talvez por estar comparando o seu processo com quem já está há anos e anos na estrada. Isso é ruim, tá? Mas uma verdade é, você não precisa estar pronto para começar. Você só precisa começar para se fortalecer, tá? Aí vem o paradoxo do começo. Qual é o paradoxo do começo? Começar. É só começar. Se você estuda, se dedica, se cuida, se atualiza, você já tem o suficiente para ajudar alguém que está um passo atrás de você, né? Confiança se constrói na caminhada. Então não espera perfeição, porque isso não vai acontecer, tá bom? Outro ponto, tem aquela questão do que você não consegue separar o ser de vender. Um erro comum é achar que vender exige uma postura distante, exige uma postura formal, diferente daquilo que você não é, né? Da sua essência. Mas não é isso. Você pode e deve vender sendo quem você é, claro, do seu jeito, com o seu timbre de voz e tudo mais. Vender com leveza é conversar, é contar sua história, é mostrar o que você ama fazer com verdade e com simplicidade. Tá? No início eu tentava criar um personagem para poder vender. Hoje eu entendo que não precisa criar um personagem, seja você. Eu amo neuromarketing, eu adoro neuromarketing, estou sempre aprendendo um pouco mais de neuromarketing, vou em lugares que estão explicando algo de neuromarketing que eu ainda não sei, vou pegando ali vários e vários insights. É assim que funciona. Comunicação tem dois vieses para a comunicação que eu aprendi dentro do neuromarketing. Primeiro, comunicação não é aquilo que você fala, é aquilo que o cliente escuta de você, como que ele está escutando a sua fala. Então isso é muito importante a gente entender. E segundo ponto da comunicação, nós nos comunicamos através de uma visão. Qual é a visão do seu negócio? Qual é a visão da solução que você entrega? Sabe? Você tem visão disso? Você sabe onde quer chegar? Ah, é ampla essa sua visão de transformação, de mudança? Então, nós nos comunicamos por visão. E toda vez que eu encontro alguém que tem a mesma visão que eu, há uma ressonância. E aí eu consigo trazer clareza para aquela pessoa, trazer solução para aquela pessoa, porque eu atraí o meu cliente correto. Ok? Outro ponto. E aqui eu vou falar algumas práticas, tá? Que é como você pode construir segurança na hora de você vender. Então, eu vou falar de cinco passos práticos dentro do neuromarketing. Bom, você já entendeu algumas causas. Agora a gente precisa falar de solução. Ok? Então, primeiro ponto. Trabalhe suas crenças sobre vender. Então, anote aí. O que você pensa sobre quem vende? O que você pensa sobre quem vende? Outro ponto. Que medo eu tenho na hora de me divulgar? Que medo é esse que você tem de se divulgar? Terceiro ponto. Que histórias você ouviu sobre dinheiro, sobre sucesso e sobre exposição? Respondeu tudo isso? Comece a ressignificar. Tá? Quem é terapeuta sabe fazer isso com muita facilidade, porque ele entendeu já o que é ressignificação. Tá? Mas para você que não é terapeuta, ressignificar é dar outro significado, é colocar de uma outra forma, de uma forma mais positiva. Tá? Tipo, vender com ética é oferecer ajuda. Quem se promove com verdade alcança quem precisa. Falar do meu trabalho não é vaidade, é uma missão. A minha missão é ajudar você através do neuromarketing. Ok? Então, isso é ressignificar. É pegar todas as respostas que você deu aqui, né? O que você pensa sobre venda,
qual o medo que você tem sobre se divulgar e qual a história que você ouviu sobre dinheiro, sucesso e exposição. Anote tudo isso e coloque em uma frase positiva. Tá? Segundo ponto, crie uma rotina de visibilidade. Tá? Em vez de se obrigar a fazer vídeos diários ou posts mirabolantes lá no Instagram, vai devagarzinho, tá? Vai devagar. Sei lá, eu comecei assim, ó, segunda, quarta e sexta. Bota uma dica, conta algo pessoal que aconteceu ou que você aprendeu, ofereça uma conversa, né, uma CTA, para as pessoas conhecerem você, conversar com você ali, num call, num meet ou num Zoom, tá? Isso constrói confiança entre você e a pessoa que vai conversar com você, seu futuro cliente. Terceiro ponto, grave vídeos ou áudios para você mesmo. Tá? Fale do seu trabalho como se você estivesse explicando para um amigo querido. Grave tudo isso, ouça com atenção, veja o que, é que pode melhorar, né? As mãos aqui, o corpo, como que está. E aos poucos a sua fala vai ficando mais clara, vai ficando mais fluida. Ok? Então, é excelente isso aí também. Outro ponto legal é você escrever uma mini apresentação. Escreve uma mini apresentação, abre lá o Word, escreve lá. O que você faz? Eu faço isso, 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 isso. Quem você ajuda? Eu ajudo fulano, fulano, fulano. Qual a transformação que você gera? A transformação de quem compra um produto comigo, um serviço comigo, ou um processo terapêutico comigo é isso, isso, isso. Tá? Então, é uma mini apresentação. Grave isso, coloque no seu story, nas suas redes sociais, fixa lá para as pessoas começarem a entender o que você faz, quem é o tipo de cliente que você ajuda, né, o tipo de pessoa que você ajuda e o que você gera de transformação na vida dessa pessoa. Tá? Quinto ponto, valide cada conquista. Quem é terapeuta sabe o quanto é importante celebrar cada vitória. Atendeu um cliente, fez uma venda, recebeu um elogio, anote, guarde, releia. Anote, guarde e releia. Essa validação é um combustível emocional para a sua jornada, porque isso também vai ressignificar aquelas crenças, aqueles bloqueios que você tem de se divulgar ou de vender alguma coisa, porque isso vai ensinando o seu cérebro que, caramba, eu consegui, caramba, eu fiz uma venda, eu consegui, caramba, eu recebi um elogio, eu posso, eu consigo, tá bom? Então, segurança na venda vem da soma entre a clareza, a prática e o amor com o qual se faz todo esse processo que você ama fazer, que eu tenho certeza que você ama fazer, só está sendo bloqueado. Tá? Então, se você chegou até aqui, ouviu o meu vídeo até o final, então, parabéns, você já deu o primeiro passo para desbloquear a sua mente. Você olhou com carinho para aquilo que está te impedindo de crescer. A insegurança na hora da venda é normal. Eu fico de pernas bambas quando vou fazer uma palestra, a mão treme antes de me chamarem, mas depois que eu estou no palco, eu me solto e vou embora. Tá? Vejo aquela plateia ali linda e eu penso, caramba, eles estão esperando algo impactante de mim. Eles estão esperando algo realmente transformador de mim. Então eu vou dar o meu máximo aqui. Tá? Agora, é claro, a insegurança ela não pode te paralisar. Tá? Com um passo por vez, com gentileza, com verdade, você consegue se comunicar com mais firmeza, se posicionar com confiança e vender com um coração leve. Tá bom? Nada de empurrar venda a partir de agora. O que você oferece é algo que realmente transforma a vida de qualquer pessoa. Você pode.